dinheiro é algo que todo mundo deseja. Aliás, a maioria das pessoas dizem que a grande solução de tudo é o dinheiro. Mas quantas pessoas sofrem por causa de dinheiro? Tanto porque tem, tanto porque não tem. E a maioria das pessoas que sofrem com dinheiro, a questão é que não é o dinheiro. Isso é um grande problema. Dinheiro é muito interessante, lembra muito sexualidade também, né? Porque assim, é uma coisa suja, é proibida, é feia, é pecaminoso, sei lá, dinheiro tem uma coisa estranha, né? Dinheiro é uma energia de vida maravilhosa que tem a ver com a relação do indivíduo com a vida. E aí, nesta relação com a vida, tem aquilo que eu ofereço para a vida e como a vida me retribui com o dinheiro. Então, dinheiro tem a ver com amor à vida e como eu me conecto com a vida. Então, o que acontece que as pessoas... Eu ia perguntar algo assim, o que é o suficiente? Suficiente. Quanto de dinheiro seria o suficiente para você? E esse é um problema sério, porque a maioria das pessoas não tem noção do que é o suficiente. Por exemplo, se tiver 100 mil reais, de repente fala assim, não é o suficiente seria ter o dobro. E se tivesse 200? Então, o suficiente seria ter o dobro, então é 400, então é 800. Isso aí lembra, por exemplo, também as pessoas têm distúrbio alimentar. Dá para fazer uma analogia muito interessante. Por exemplo, tem pessoas que têm muito dinheiro, é como se fosse uma obesidade mórbida. Mas aí precisa cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Para quê? E aí dinheiro, para quê? Parece aquela música, né? Para que dinheiro se ela não me dá bola? Bom, eu tenho dinheiro e de repente eu não tenho prazer na vida, não tenho felicidade na vida. Muitas vezes o que eu observo com o dinheiro, o grande problema é uma coisa que chama significado do dinheiro. Significado. O que é esse significado do dinheiro? Por exemplo, o dinheiro pode significar para mim que eu sou uma pessoa bem-sucedida. Então, quanto mais dinheiro eu tenho, mais sucesso eu tenho. Esse dinheiro pode ser também uma competição. Eu vou provar que eu sou melhor que o outro. Então, quanto mais dinheiro eu tiver, eu sou melhor do que o outro. Esse dinheiro pode ser também colocado na situação assim: eu tendo dinheiro, eu vou conquistar todas as mulheres, eu vou conquistar tudo que eu quiser. E é interessante porque existe uma dinâmica da satisfação. Satisfação. Aquilo que eu perguntei, o que é o satisfatório? O que é o bom o suficiente? E é interessante que as pessoas frequentemente não têm noção do que é isso. E essa dinâmica do dinheiro, de novo do significado, sabe o que eu observo também? É que geralmente o dinheiro está identificado com uma outra dinâmica. Então assim, eu vou buscar no dinheiro algo que eu não tenho em algum outro lugar da vida. Por exemplo, eu não tive amor o suficiente. Será que se eu tiver dinheiro vai preencher esse vazio? Eu não sou bom o suficiente em várias coisas, mas se eu tiver dinheiro, isso vai mostrar, vai esconder ou mostrar alguma outra história. E assim sucessivamente. Dinheiro, todo mundo quer. A questão é, para quê? Para quê? Outra, como é que conquista o dinheiro? O dinheiro tem pessoas, por exemplo, eu já recebi pessoas que falam assim, não, eu não tenho problema com dinheiro, Fernando. Tá bom, você não tem problema com dinheiro. Ok. De onde vem o seu dinheiro? Veio da herança. E é interessante, você conquistou esse dinheiro? Você conquistou ou você herdou o dinheiro da conquista dos outros? Se você conquistou, você sabe como conquistar. Se de repente der um problema e você perder todo o dinheiro, a segurança que você tem em saber conquistar o dinheiro, isso não te arrasa, não te joga lá no chão. Agora, aquelas pessoas que não sabem conquistar e vivem do dinheiro alheio, estão no fundo escravas desse dinheiro, escravas do dinheiro. Sabia que dinheiro não é matéria, dinheiro é onda. Onda é uma energia, é como você lida com a onda. Toda vez que o dinheiro vira matéria, ele vira um problema. Então, por exemplo,
Se o dinheiro é uma onda, eu podia imaginar, por exemplo, navegar, saber lidar com o dinheiro é como surfar na onda. Você transformar o dinheiro em matéria é como você ter uma âncora, você se segura, aquilo fica firme, só que aquilo também te aprisiona, né? Então, tudo isso são dinâmicas. Então, veja, se dinheiro é uma onda, é um relacionamento completamente diferente. Eu tenho que aprender a navegar nessa onda. E aí, algo fundamental em relação ao dinheiro é a mentalidade que você tem em relação ao dinheiro. Você sabia que milionário não precisa ter dinheiro? Ele é milionário. A cabeça dele, a forma dele lidar com o dinheiro é uma forma milionária. Significa o quê? Se você tirar tudo que ele tem, daqui a um ano ele está milionário de novo. Você tira tudo que ele tem, daqui a um ano ele está milionário de novo. Porque a forma como ele pensa, sente e age em relação ao dinheiro vem sempre em algo fácil de conquistar e saber o caminho da conquista. Em compensação, existem pessoas que têm uma mentalidade. Se tem a mentalidade da riqueza, tem a mentalidade da pobreza. Nessa mentalidade da pobreza é interessante porque assim, sempre vai faltar, sempre vai faltar. O dinheiro sempre vai sumir. Nossa, o dinheiro é sempre associado com pecado, com castigo, com dificuldade, com esforço e assim por diante. Então, se você pega um indivíduo que tem uma mentalidade da pobreza, por exemplo, ele ganha uma fortuna na loteria. Adivinha o que vai acontecer nessa fortuna da loteria? Ele vai perder tudo. Por quê? Porque ele não sabe lidar com dinheiro. Ele não sabe. Dinheiro é uma energia que precisa ser respeitada. E de repente aquilo, eu vou usar esse dinheiro porque eu tenho, eu vou gastar. Ele não respeita o dinheiro. Veja, é interessante, é uma energia de vida que precisa ser respeitada. E se você não souber fazer isso, sinto muito, mas o dinheiro não fica com quem não o respeita. O dinheiro é uma energia de vida, é como você jogar a sua energia de vida fora. E que tipo de mentalidade será que você aí que está assistindo tem em relação ao dinheiro? Como é que você lida, qual é a relação que você tem com esse dinheiro? E outra também, a maioria das pessoas que têm problema em relação ao dinheiro também tem a ver com a visão que os nossos pais passaram sobre isso. Sobre as pessoas que ganham dinheiro, as pessoas que precisam se sacrificar para ganhar dinheiro. E aqui até o Zílio está colocando, eu ia até falar, interessante, os estão em sintonia, né? Porque fica assim, na parte da religião, e aqui ela já colocou, Jesus disse ao rico, vai, vende tudo o que tem e dá aos pobres e me segue. É muito interessante, né? Se você olhar a igreja católica falando assim, vai ver o que tem de ouro nas igrejas e é muito interessante, né? Quem disse que para ter o lugar ao céu você precisa ser pobre? É interessante essa história. E será que Jesus realmente disse isso? Porque no fundo é assim, se você ficar aprisionado na matéria, você não consegue ter evolução, nem a espiritual. E focado na matéria, pode ser que o dinheiro é uma matéria, o dinheiro é uma onda. Se eu souber o que fazer com dinheiro, tem muitas pessoas que têm dinheiro e são pessoas extremamente espiritualizadas e ajudam muitas pessoas, muitas. Se você pegar vários milionários norte-americanos, por exemplo, o dinheiro deles não é para deixar para filhos, não. Eles já deram o suficiente para filhos. A maioria, eles têm uma série de instituições que eles financiam, por exemplo, para pesquisas de cura de vários tipos de doenças e um monte de gastos que eles colocam para a melhoria da população. E aí, essa pessoa não vai no caminho de Jesus? É interessante, né? Porque ela está colocando uma energia, ela sabe ganhar dinheiro e sabe investir esse dinheiro. Investir. E aí, o que será que é investir dinheiro também, né? Sabia que dinheiro também é uma semente? Se você souber como lidar com dinheiro, mas dinheiro não cresce em árvore, Fernando. Mas de repente, se você olhar o dinheiro como uma semente, eu vou investir esse dinheiro em algum lugar. Aqui vai brotar algo. É como se você estivesse plantando dinheiro. E aí fala, dinheiro não nasce em árvore. Olha, depende. Quando você faz investimentos adequados,
Por exemplo, eu estou investindo meu dinheiro no meu trabalho, eu confio no meu trabalho. Então, eu estou investindo em equipamento, em pessoas, em melhoria da gestão, em várias coisas. Isso para mim tudo é investimento. Nossa, Fernando, você está gastando. Não, estou investindo. Porque se eu invisto e isso aqui cresce, o que vai acontecer? Aquele dinheiro que eu investi, ele vai aparecer com uma quantidade maior como fruto do trabalho e do respeito ao dinheiro e do investimento que eu estou colocando. Se eu olhar como, nossa, eu estou gastando, eu preciso parar de gastar e segurar o dinheiro. A hora que eu seguro o dinheiro, se ele é uma onda, eu estou achando que ele é matéria, acabei de perder a conexão com a energia do dinheiro. Será que você anda em sintonia com o dinheiro? Não anda? Bom, em cima dessa história de dinheiro, que eu vejo que as pessoas fazem uma confusão enorme em relação a isso, mas enorme. As pessoas se escravizam, as pessoas, entre aspas, utilizam dinheiro para ter o amor de alguém, para ter a amizade de alguém, ou então preciso esconder o dinheiro, que eu não sei se aquela pessoa quer casar comigo porque eu tenho dinheiro ou porque gosta de mim. Oh, quanta situação louca, né? E aí fica o que é dinheiro para cada um. Isso lembra muito a fórmula da realidade que eu utilizo demais, né? Na fórmula da realidade é assim, fato vezes interpretação igual realidade. Dinheiro é só dinheiro, dinheiro vezes a interpretação é igual à realidade. Como é que se interpreta? Quer ver outra história tem a ver com dinheiro, que é assim, imagina que você ganhou R$ 1 milhão. Você ganhou na loteria, você ganhou de herança, ou você ganhou pelo seu trabalho. O que você faria com esse R$ 1 milhão que veio de herança, do trabalho ou da loteria? Seria a mesma coisa? Você gastaria do mesmo jeito? Depende da origem, do que veio, o que aconteceu. O R$ 1 milhão continua sendo R$ 1 milhão. Continua sendo R$ 1 milhão. E agora, a questão é, que colorido você deu para esse dinheiro? Como é que você vai mexer? Você vai viajar, você vai investir, você vai guardar, você fica na obrigação de passar isso para os seus filhos na mesma quantidade, passar do mesmo jeito. Você ganhou R$ 1 milhão, você tem que dobrar para dar R$ 1 milhão para cada filho. O que é que tem que fazer com esse dinheiro? Nossa, quantos relacionamentos terminaram por causa de dinheiro? Quantas brigas de pais e filhos tem por causa de dinheiro? Quantos filhos ficam pendurados na teta dos pais para mamar o dinheiro que eles têm? Quantos pais utilizam o dinheiro para não permitir que os filhos voem? E assim por diante. Dinheiro é uma energia de vida e você se relaciona com a vida e com essa energia. Se você tiver uma boa relação, o dinheiro vai fluir naturalmente, naturalmente. Caso contrário, você vai acabar ficando escravo desse dinheiro, ou da falta, ou do excesso, e dessas dinâmicas confusas com o dinheiro. O dinheiro é um tema tão importante, que aparece tão frequentemente lá no meu atendimento, quando eu vou fazer constelações, e nas queixas naturais das pessoas, que dizem que o dinheiro é o maior problema. Mas é interessante, quem ganha na loteria e não sabe utilizar o dinheiro perde tudo, sabia? Já tive clientes assim. Ganharam na loteria, um ano depois perderam tudo, tudo. E adivinha por quê? Uma eu até falei, quando ela ganhou, eu falei, que pena que você ganhou esse dinheiro. Aí ela falou, não, você está com inveja. Eu sempre falo, é capaz que eu esteja com inveja. A questão é, você não sabe o que fazer com esse dinheiro. Você não vai respeitar esse dinheiro. E adivinha o que aconteceu? Não investiu, não soube trabalhar com dinheiro. Em um ano, ela estava pior do que quando ela ganhou o dinheiro. Torrou tudo. Não tem respeito ao dinheiro. Não soube como investir, não soube como multiplicar, não soube como entrar na onda do dinheiro. Por isso, o milionário, ele é milionário sem ter um centavo sequer. Porque o jeito dele olhar para a vida e olhar para o dinheiro é que faz ele ser milionário, não é a quantidade de dinheiro. Se tirar, ele produz esse dinheiro facilmente, ele sabe os caminhos. Caso contrário, se for a outra mentalidade contrária, vai ser a mesma coisa. Você pode dar dinheiro à vontade que ele perde tudo. Se vê muito isso, por exemplo, em jogadores de futebol que ganham muito dinheiro.
não sabem o que fazer com o dinheiro, acabam se enfiando em drogas, relacionamentos com mulheres que vai dar um monte de problema, aí acaba tendo uma dúzia de filhos, depois não tem como pagar pensão, vai para cadeia. O Romário passou por uma situação dessa e vários outros, porque não sabe o que fazer, começa a entrar num delírio de grandeza, achar que aquele dinheiro agora resolveu tudo. E quantos jogadores que ganharam uma fortuna e hoje estão na miséria? Miséria. Impressionante, né? Bom, dinheiro. Dinheiro. Então, estou falando aqui de dinheiro, deixa eu ver uma coisa aqui. Tá. Por causa dessa história, olha aqui a Glá Ferreira está dizendo assim, sou a cara da riqueza. Oh, que beleza, vá! É interessante essa riqueza, né? Tem pessoas que têm riqueza de saúde, riqueza de bom humor. É interessante essa história de riqueza, né? De felicidade. As pessoas ficam assim, não, dinheiro é o que traz a felicidade. Ó, se não traz, pelo menos ajuda muito a comprar as coisas que me deixam felizes. É muito interessante essa história do dinheiro, né? Será que felicidade tem a ver com dinheiro? É claro que tem. Se você tiver uma boa energia, uma boa relação com a energia do dinheiro, isso faz parte da felicidade. Mas só o dinheiro não traz felicidade para ninguém. Eu já atendi muita gente com muito dinheiro, está depressivo, sem projeto de vida, com objetivos suicidas e assim por diante. E a questão não é o dinheiro. Não é o dinheiro. Fale sobre a relação do dinheiro com o pai que nunca valorizou o próprio dinheiro. Seus filhos podem ser bem-sucedidos ou a tendência é seguir o pai. É interessante que a tendência dos filhos é fazer ou igual ou o oposto. Igual e oposto não significa que é saudável, tá? Então, por exemplo, eu quero ser bem diferente do meu pai. Então, meu pai é um fracassado. Aí, de repente, eu vou ser diferente do meu pai, eu vou ser o oposto do meu pai. Aí, eu vou batalhar a minha vida para provar que eu não sou igual ao meu pai. Então, o referencial não é ele ser saudável, é ele ser o oposto do pai. Isso vai dar problema. Então, e é interessante você ter falado da figura pai, porque é uma figura extremamente importante na relação com o dinheiro. As pessoas que têm uma boa relação com o dinheiro, é interessante, precisam ter uma boa relação com mãe e pai dentro de si. A mãe é saber cuidar, o pai é saber conquistar. Olha que interessante. Então, a mãe cuida, o pai conquista. Isso tem a ver com dinheiro também. Então, quando eu tenho uma boa relação aqui dentro de mim com a minha mãe e o meu pai, eu sei fazer esse equilíbrio de conquistar e cuidar desse dinheiro, respeitar o dinheiro. É esse movimento e ir lá fora conquistar. Se o dinheiro é uma energia de relação com a vida, é o amor paterno, para quem já conhece a abordagem que eu faço. Então, lembrar sempre que o amor paterno é aquela conexão que eu tenho com o mundo lá fora, com a vida. Amor materno é dentro da família, amor paterno é fora. E onde está o dinheiro? Dinheiro é uma energia que vem de fora da família, que serve para trazer os elementos básicos de sustentação da família. Mas é uma energia que vem de fora, uma energia que vem da vida. Então, para ter uma conquista adequada, o ideal é ter uma boa relação com o pai, que esse pai seja um bom modelo. Ah, então eu já estou determinado pelo destino que se o meu pai não foi um bom modelo, eu nunca vou poder ter uma relação. Não, não é isso. Se você puder olhar para os seus pais, pegar o que é melhor deles e deixar com eles os problemas, aí você vai buscar na vida outros modelos mais saudáveis. E você não está traindo seu pai, a sua mãe ou a sua família se você tiver uma visão diferente do que eles têm na vida. E muitas vezes por fidelidade, eu vou ficar tendo a mesma dinâmica dos meus pais. Isso é uma fidelidade à doença familiar. Isso não é um amor à família, isso é ficar preso à doença da família. E aí uma outra coisa, Ricardo, você colocou aqui que eu acho que é interessante também falar, é assim, por exemplo, de repente a mãe fala, filho, seu pai é um fracassado, nunca ganhou dinheiro, nunca fez nada, eu passei tantas necessidades e a culpa é do seu pai e assim por diante.
De repente esse filho coloca uma missão: não, eu vou ganhar bastante dinheiro para dar para minha mãe o que o meu pai não me deu. Então o que ele está fazendo? Ele está tentando compensar a falta do marido da mãe. É interessante, aí ele vai ser o homem ideal da mamãe. Isso vai dar um problema enorme. Ele pode até ganhar dinheiro, mas o objetivo do dinheiro é ser o homem especial da mamãe. Isso pode ser milionário, mas isso aí vai dar problema. Ele terá sérios problemas de relacionamento afetivo, buscar uma mulher, ter filhos e assim por diante. Porque a dinâmica que ele tem com o dinheiro, de repente, não é pelo dinheiro em si, e sim ser o homem perfeito para a mamãe. E isso faz parte de um projeto da mãe. Você vai ser o homem que eu gostaria de ter na minha vida. Então ele pode ter dinheiro suficiente, sustentar a mãe e dar uma casa linda e maravilhosa e viagens, que a questão é que ele abriu mão da vida dele para preencher as necessidades da mãe. Ele se tornou um projeto materno. E aí esse dinheiro, sinto muito, não vai trazer felicidade a ele. Talvez traga uma certa felicidade à mãe, mas a ele não, porque ele vai ficar apenas para sustentar e cuidar de uma outra pessoa. Então o dinheiro está vindo para o outro e não para ele. E ele tem uma linguagem de amor doentia, porque é assim, amar é dar o máximo possível, mas tipo assim, não preciso receber nada. Isso não vai dar certo. Pela lei do equilíbrio, isso vai dar problema. Pela lei da hierarquia, vai dar problema. Então, essa dinâmica com o dinheiro, no fundo, é para agradar os outros e não para ter uma satisfação própria e compartilhar com os outros. Talvez comprar o amor da mãe. Olha quantas dinâmicas existem aqui. Uma outra coisa que também tem, que é até interessante falar, é, por exemplo, em herança. Vocês já perceberam como tem famílias que têm uma dificuldade enorme de resolver a dinâmica da herança? Então não consegue dividir aquele dinheiro de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque o dinheiro muitas vezes representa o amor que receberam dos pais. Aí fica assim, você recebeu demais, eu tenho mais direito do que você. E aí começa um jogo. E no fundo, não é dinheiro. Não é o dinheiro, é compensar o quanto de amor teve ou não. Mas aí isso é uma coisa muito louca. Eu quero ver como é que faz uma avaliação de amor por dinheiro. O pai deu mais para você do que deu para mim. Não, como deu mais? Que você é mais velho, então você ganhou mais. Não, você é mais novo. E aí, quando eu nasci, o pai não tinha condições, mas quando você nasceu, ele tinha mais. Então ele te deu mais. E eu tive que batalhar. Nossa, isso vira uma novela. E não dá jeito de colocar um equilíbrio, porque o dinheiro já não é mais dinheiro. O dinheiro representa se um filho se sente mais ou menos amado, então ele tem mais ou menos direito ao dinheiro. E quantas confusões tem sobre herança exatamente por causa disso. Quer ver uma outra dinâmica de herança? É assim, muitas vezes o fato de não dividir a herança, a dificuldade de dividir a herança, é como uma dificuldade de aceitar a morte daquela pessoa. Porque enquanto o dinheiro não for dividido, é como se ainda fica uma fantasia que ele ainda está lá. Porque a hora que divide, realmente assume que ele morreu. Isso também acontece em dinâmicas de família. Então, enquanto o dinheiro está lá, ele está vindo de algum lugar, é como assim, está vindo de algum lugar, então significa que o meu pai, a minha mãe, meu avô, sei lá, ainda estão lá. O dinheiro está lá, então ele está lá. A hora que termina a divisão, pronto, isso é meu, isso é seu, realmente assume a morte. E olha só outra dinâmica de dinheiro que também é muito comum em dinâmicas de herança. Olha como você fica preso. Aqui, ó, o Ricardo, o dinheiro tira um homem da miséria, mas não pode arrancar de dentro dele a favela. Exatamente, Ricardo. Eu tenho até um exemplo para colocar aí. É um exemplo, por exemplo, o Adriano, jogador de futebol, um jogador excepcional, extremamente diferenciado. E adivinha o que aconteceu? A hora que o dinheiro entrou na vida dele, ele ficou completamente perdido. E do jeito que ele segue, a dinâmica dele é ele voltar para a miséria de onde ele veio.
ele está torrando tudo, perdendo tudo, e o final dele é voltar lá para a favela. É a mentalidade que está aqui. O dinheiro entrou, mas a cabeça dele em relação ao dinheiro não sabe o que fazer. Virou um objeto de desejo e agora, com o dinheiro, ele vai conquistar tudo de matéria que ele tem. Torra tudo e aí entra o quê? Entrou no mundo de alcoolismo, não sei se de drogas, mas entrou em lugares que acabou com a carreira dele. Acabou. E é uma judiação isso. Aí o dom que essa pessoa tem de vida para se colocar na vida como excelente atacante, de repente, olha só o que aconteceu. Por quê? Porque o dinheiro veio e não sabia o que fazer. Destruiu a vida dele, vai voltar para a origem. Fidelidade à família de origem. O tempo vai passar e ele vai acabar ficando na pobreza lá. A Elisa, para ser considerada uma pessoa de sucesso, ela tem que ter dinheiro? Não sei. De repente, a pessoa tem sucesso por várias coisas e não tem dinheiro nenhum. Por exemplo, o Dalai Lama é um homem de sucesso ou não? E ele corre atrás de dinheiro? É interessante até falar do Dalai Lama, porque lembrei de uma frase do Dalai Lama que ele fala assim, tem a ver com dinheiro. Perguntaram para ele assim, o que te surpreende nos homens? E ele falou, o que surpreende é que uma grande quantidade deles, a maioria, acabam com a sua saúde para conquistar dinheiro e depois utilizam o dinheiro para reconquistar a saúde. E aí ele termina assim, vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem nascido. E aí, será que o sucesso é porque tem o dinheiro? E aí que dinheiro, de novo é o referencial, então o sucesso é quem tem 1 milhão, o sucesso é quem tem 10, quem tem 100 milhões, para quem tem 500 mil. É interessante, né? Qual é o suficiente? De novo a história do suficiente. E dinheiro nesse caso é você tem o dinheiro suficiente para a sua vida? Vou pegar a Madre Teresa de Calcutá. É uma pessoa de sucesso dentro da missão que ela tem de vida. Dinheiro para ela era excepcional para as atividades que ela fazia, para os benefícios da missão de vida que ela tinha. E aí ela buscava dinheiro em quem tinha. E muitos que tinham dinheiro ajudavam essas obras. E aí, aqueles que ajudavam essas obras todas da Madre Teresa de Calcutá, servem para quê? Vão para o inferno. Porque eles têm o dinheiro. Interessante, né? Essa visão de dinheiro é muito interessante. Então, sucesso, eu posso ter um sucesso financeiro na minha vida, mas isso não significa que eu tenha um sucesso emocional, familiar e assim por diante. O que eu já atendi de famílias que têm dinheiro e os filhos estão completamente problemáticos com tem dinheiro demais, facilidade demais, aí eles não conquistam nada, tem dinheiro sobrando e daqui a pouco entra em mundo de drogas, de psicose e várias outras dinâmicas doentias. E sabe por quê? Porque tem dinheiro demais. E esse dinheiro ficou fácil, o dinheiro não veio pelo mérito, dinheiro veio assim, meu pai tem, então tem que ter também, é natural. E o que a gente deve dar para filho? Dinheiro, é aquela história de Confúcio, que ele falava assim, não devemos dar peixes aos filhos, devemos ensiná-los a pescar. É a mesma coisa. Dê o dinheiro e você não ensina como conquistar, o dia que os pais morrerem, os filhos morrem de fome, eles comem todo o peixe e depois não sabem mais pescar. E o peixe está lá, nadando no rio e a pessoa não sabe conquistar. Então, não bate asas, não conquista. Então, sucesso financeiro é uma coisa, sucesso na vida em várias áreas é outra. E você precisa ter sucesso em várias áreas. E sucesso não é excesso, é o suficiente, é o equilíbrio. Isso é um sucesso em geral, se não é sucesso em pedaços da vida. Glá, penso que vender tudo que tem é uma simbologia. Com certeza. Acho que era para deixar o material e colocar o espiritual em primeiro lugar. Exatamente isso, é não se apegar à matéria. Não se apegar à matéria, é você saber fluir na vida. Os milionários, quem tem mente milionária, não se apega à matéria não, sabia? Então, por exemplo, tem um milionário que ele tem uma empresa, essa empresa está ganhando um monte de dinheiro, vem alguém para comprar, ele vende.
Mas como vende? Vende, segue, ele vai investir em outro lugar. E assim vai. Entendeu a dinâmica? É assim que funciona. Então, esse apego, geralmente, quem tem uma mentalidade da pobreza é que se apega. Quem tem uma mentalidade milionária não se apega. Aquilo serve para produzir ainda mais. Que significa? A onda vai avançando, o outro fica grudado para não perder. Interessante, né? Para não perder. Quando você pensa em não perder, é aí que você perde mesmo, né, pá? Eu lembrei do filme Um Dia Depois de Amanhã. Aí mostra os Estados Unidos, um país extremamente rico e que de repente dá uma virada no clima e vem uma onda de frio absurdo que aí os ricos precisam fugir para o pobre. O México, ao contrário, inverte tudo para poder sobreviver. E aí vem um monte de dinâmicas de dinheiro, vai acolher, não vai acolher o pessoal que está morrendo. É interessante esse filme até dessa dinâmica de inversão. Mas vamos lá. Fernando, minha família tem a mentalidade de se matar de trabalhar para conquistar bens. É a mentalidade de escravo. Respeito isso, porém sempre me dá a entender que eles fazem isso para deixar para os filhos. Também, essa é outra história. Imagina eu vou ser filho, meu pai vai se matar de trabalhar para deixar dinheiro para mim. Eu vou ser feliz, eu vou ter um dinheiro que meu pai acabou com a vida dele para deixar esse dinheiro para mim. Como é que eu posso utilizar esse dinheiro? Eu vou viajar e me divertir com ele? Era melhor ele aprender a ganhar dinheiro e me ensinar a ganhar dinheiro. Aí não precisava se matar para fazer coisa alguma para deixar nada para mim. Como já ouvi aqui, quando eu falando assim, como já ouvi várias vezes. Essa situação me deixa mal, é claro, lá, pois não sei ainda como lidar quando eu realmente herdar algo e sinto que com essa situação fui poupada de um direito meu que é buscar o dinheiro por mim mesma. E agora estou começando a fazer isso por mim. Mas é difícil, pois vem tiro por todo lado da família. A família é tudo doente, né? A família doente sempre está lá passando um monte de crenças e convicções loucas para todo mundo. É um antro de certezas que é isso, porque é Deus e porque é Jesus e porque é o amor e porque... Nossa Senhora! Se a gente começa a entender o que é o saudável, vai ver que isso aqui é uma grande baboseira. Se você ganhar a herança, respeite a herança, respeite a energia, aceite com amor e faça o que fizer sentido para você. Por exemplo, imagina a herança. Ah, meu pai vai me deixar uma fazenda. Meu pai não vai me deixar nada. Meu pai não tem. Nesse lado até eu fui, entre aspas, hoje eu digo isso. Lá atrás eu gostaria que meu pai tivesse fazendas e um monte de coisas. Mas não é bem isso. E sinceramente, eu fui mais buscar um jeito de ganhar o meu próprio dinheiro. Também tive problemas, porque eu também tinha essa mentalidade que tem que fazer um esforço, um sacrifício enorme para ganhar dinheiro. Não foi fácil me libertar dessa crença também, porque Deus só aceita aqueles que se esforçam demais. Isso aqui foi uma crença que passaram para a população para você trabalhar como escravo para os outros e você não querer algo melhor na vida. Batalha bastante aí e vai trazendo dinheiro para mim. É uma coisa meio doida, né? Mas vamos lá. Se meu pai deixa para mim uma fazenda e eu não tenho dom nenhum para mexer nessa fazenda, mas a fazenda é tudo que o meu pai sempre sonhou, aliás, veio do meu avô e agora eu vou ter que cuidar dessa fazenda porque veio da família. O que eu vou fazer com fazenda que não tem nada a ver com fazenda? Por exemplo, aí eu sou obrigado a abrir mão da minha vida para cuidar da fazenda, porque é a fazenda que sustentou a família, porque a fazenda veio do avô, porque a fazenda veio... Nossa, eu acabei ficando prisioneiro, eu me tornei prisioneiro de uma dinâmica do passado. Então meu avô teve o direito de escolher o sonho dele e materializar. Será que eu também não tenho o direito de ter o meu sonho e materializar o meu sonho? Não, mas eu estou em débito. Débito, olha que interessante. Estou em débito com o que aconteceu lá atrás. Débito. Então, como é que eu vou pagar isso? Eu vou pagar abrindo mão dos meus sonhos para manter o sonho que é do meu avô, do meu pai. Isso faz sentido. Isso é uma herança maldita, né? Herança maldita. Bom, se meus pais têm muito dinheiro e de repente isso é comum, aí vem um avô
que deixa, faz um conquista tudo e fala assim: meus netos não precisarão fazer mais nada, ou meus filhos não precisarão fazer mais nada, porque eu já conquistei tudo. Isso aqui chama a maldição das 3 gerações. Isso tem no mundo inteiro. Cada país tem uma frase parecida com isso. Uma vez eu fiz uma pesquisa, até dei uma aula sobre isso. É muito interessante. Mas é sempre a mesma coisa. É a maldição das 3 gerações. Que é assim: pai rico, filho nobre, neto pobre. Então é assim. Tem um país, eu acho que é a Itália, que fala assim: do estábulo ao estábulo em 3 gerações. Vai e volta em 3 gerações. Então, assim, eu estou na pobreza e aprendo a ganhar dinheiro. Aí os meus filhos não precisam aprender a ganhar dinheiro. Eles só vão torrar o dinheiro, que eles vão viver como nobre. E aí, o pai ganhou, o filho gastou, e aí quando chega a 3ª geração, não tem mais, porque o filho já torrou tudo e não sabe como conquistar. Conclusão, voltou para a pobreza. Tudo de novo em 3 gerações. Porque o importante não é deixar o dinheiro, e sim respeitar a vida, se relacionar e saber como conquistar o dinheiro e não como ter e gastar. Senão, isso não funciona. Então, todo o esforço que esse avô fez para sair da pobreza acabou determinando que os netos fossem para a pobreza tudo outra vez. Faz sentido uma coisa dessa? Eu vi aqui que o link lá do curso 10x10 por dinheiro está aí. Se vocês quiserem saber bem mais sobre isso, nossa, você vai ver quantas coisas tem lá de dinheiro que você vai se surpreender. De repente você identifica uma dinâmica que você está prisioneiro lá também. E aí a Melissa falando, é difícil porque vem tiro por todo lado. E é verdade. As nossas famílias são muito neuróticas. Se você é saudável, quando você fala algo saudável, a neurose, a doença da família, começa a te atacar. Aliás, tem níveis. Os níveis são assim. Primeiro, me ridicularizam, que é uma forma de desqualificação. Cada bobagem que esse cara fala, nossa, não tem nada a ver. E se eu continuo e não abro mão dessa forma de olhar de uma forma saudável para a vida, então eles saem da ridicularização para o ataque. Aí começa a me destruir, porque se a família escutar o que eu estou falando, vai romper as crenças limitantes de todo mundo. E eles precisam defender as crenças. Aí eu fico firme, eles me atacam. Aí, o terceiro passo, eles me excluem. Porque eu tenho que ser excluído da família, eu não mereço o amor da família, eu não sou dessa família. Isso é típico. E sabe o que acontece na 4ª etapa? Eles me seguem. Porque começa a ver que eu fiquei bem mais saudável, as coisas estão funcionando bem, e daqui a pouco as pessoas começam a me seguir. E aí, os outros membros da família, principalmente os mais novos, têm um referencial diferente sobre aquela situação. Aquele tio conseguiu fazer algo melhor. E aí é uma referência na família que vai ajudar as próximas gerações a seguirem por esse caminho. Mas cada vez que você se individualiza e fala algo saudável dentro de uma família doentia, você vai passar por essas etapas: ridicularização, ataque e exclusão. Tá? Aí depois, você firme no seu propósito e mostrando que é saudável, aí a família começa a se aproximar, e principalmente as gerações mais novas, a conquistar dinâmicas mais saudáveis. Você conseguiu fazer até a sua família seguir para frente. Mas vem tiro de todo lado mesmo, é verdade, mano. Ciclo do dinheiro: ganhar, gastar, poupar, investir e circular. Gostei bem do circular, porque é basicamente isso. É uma energia que circula. E ela precisa circular. Conforme vem aqui, eu me fortaleço e coloco mais energia na vida, aquilo vem mais ainda, eu me fortaleço. E no fundo, se você pensar em termos espirituais, vem uma abundância de conexão com a vida, desde que o dinheiro seja uma energia de vida. E se é energia de vida, é divina. Porque eu estou colocando na vida algo para a vida melhorar, para que as pessoas na vida melhorem. Então estou colocando algo e o universo, a vida, me retribui por aquilo que eu estou fazendo. Eu me sinto bem, o universo se sente bem. Sabe o que acontece? Todo mundo ganha. Todo mundo ganha quando é uma energia divina sagrada que funciona.
Caso contrário para que eu ganhe, o outro tem que perder. Ah, eu vou iludir o outro e tirar do outro o que ele tem para pegar para mim. Nossa, isso é mentalidade da pobreza. Aliás, não é da pobreza, isso aqui dependendo já é do bandido já, né? Não é por causa de pobre não, mas é gente que assim, eu preciso tirar do outro para ficar para mim. Eu não aguento ver o outro ter sucesso e assim por diante. Nossa, as dinâmicas loucas, né? A Glac, minha mãe guardou e hoje tem 92 anos. Tem 4 cuidadoras e um bem-estar maior. Quer ficar na sua casa e ser acolhida do que ser acolhida e não ser acolhida em uma instituição. Cada um com seu propósito. É verdade. Que bom, ela soube ganhar para que no final de vida ela tivesse uma vida muito mais confortável. E é verdade. Essa é uma mãe admirável. Ela não fica dando trabalho, enchendo o saco de filhos. Aí fica assim, os pais ganham e fica assim, meus filhos serão minha aposentadoria. Gente, eu, por exemplo, não quero filho nenhum tendo que abrir mão da vida dele para ficar cuidando de mim. Eu quero organizar minha vida para que lá no futuro, caso eu precise, eu tenha dinheiro suficiente para me sustentar, cuidar das minhas necessidades. E eu já estou fazendo o quê? Planejamento para o futuro. Porque é isso que vai acontecer. Plantei, vou agora colher aquilo que eu plantei e vou guardar para o futuro, onde eu mesmo posso ser capaz de cuidar de mim e dar um bom modelo para os meus filhos, para eles também não ficarem dependentes dos filhos deles quando eles envelhecerem. Isso é uma coisa tão natural e simples e que de repente na nossa cultura de pobre é algo assim, não, eu cuidei, agora meus filhos vão ter que cuidar de mim, vão ter que me dar. E se bobear, eu não ganho dinheiro só para ser sustentado pelos filhos, porque é o meu propósito de vida. Ó, que maluquice, não? Parabéns pela sua mãe. Sorte de você ter uma mãe dessa, senão podia estar de vítima aqui, dizendo que eu não quero ir para lugar nenhum. E aí vem aquela história maluca toda. E drama de culpa. Então como é que eu posso ter se meus pais não têm? E assim vai. As pessoas que ganham dinheiro e compram e adquirem muitos imóveis são apegadas ao dinheiro, fazendas, e não aproveitam a vida, são consideradas pessoas realizadas e de sucesso. De novo, você pode ter um sucesso financeiro. A questão do sucesso na vida é um equilíbrio de várias dinâmicas. Então, por exemplo, eu posso ter uma série de propriedades, mas se eu ficar apegada à propriedade, ao dinheiro, eu estou utilizando isso aqui para me dar, por exemplo, segurança. Então, eu preciso de segurança aqui fora. Sabe o que acontece quando as pessoas precisam de segurança aqui fora? É porque não tiveram segurança dentro. E segurança vem de um outro lugar, bem lá atrás, que tem a ver com o verbo segurar, que é a mãe segurando com amor esse filho. Ele sentir que ele é amado, ele existe e ele não precisa fazer nada para ser amado. E de repente, se aqui enroscou, lá na frente ele pode utilizar bens, dinheiro para ser amado, para sentir segurança, que não vai me faltar nada, que eu preciso ficar seguro com isso. Muitas vezes falta segurança interna. É aquilo que eu falei, quem tem mentalidade de riqueza não tem necessidade de ficar apegado a nada. Se a fazenda está lá e está funcionando, ok. Não está funcionando, vende. Ah, vou investir lá na frente, transformar isso aqui num condomínio, então banco isso aqui por um tempo, porque lá na frente isso aqui vai se tornar algo melhor. Mas veja, está sempre numa transformação, não é a matéria, não é matéria. É uma onda. Nesse momento está materializado, mas não estou apegado, aprisionado com isso aqui. Quem fica aprisionado, sinto muito, isso não é um sucesso, tá? Mas, de novo, sucesso, você pode pegar sucesso em pedaços. Tem pessoas, por exemplo, eu conheço profissionais da medicina que têm um sucesso na medicina absurdo, então tem um nome de peso na medicina. Só que a família está um caos, às vezes até a parte financeira também, a relação que ele tem com a vida não está legal e lá na frente ele suicida. Pronto, e agora? É sucesso? É sucesso? Então, quando a gente fala de sucesso, tem que olhar para um todo, uma dinâmica sistêmica de um todo, não de um pedaço. Por isso que muitas vezes o dinheiro é para olhar para um pedaço, só olha aquilo e não fica prestando atenção no que está faltando. Tem excesso aqui,
Por quê? Para não ver a falta em outros campos. E aí se apega a um pedaço da vida achando que tem a vida inteira preenchida. Será que a pessoa que sabe lidar bem com pouco dinheiro, sabe lidar com muito? Não. Não tem nem pouco e nem muito, tem o satisfatório, porque pouco e muito depende do referencial que você coloca. Se você chegar para uma pessoa que vive na favela e falar assim, ó, você tem R$1.000, nossa, 1.000 é muito. Se você vai para uma pessoa que é milionário, 1.000 é pouco. Então o que é pouco, o que é muito é tudo relativo. A questão não é nem pouco e nem muito, é saber lidar com o dinheiro de uma forma satisfatória. Se está pouco, é porque está faltando. Então está precisando colocar mais. Se está muito, está sobrando. Bom, se fizer uma analogia com comida, vou fazer uma analogia com comida. Tem pessoas que têm pouco, está desnutrido, está passando fome. E tem a pessoa que está obesa mórbida, está cheia. Então como é que eles lidam com a comida? Significa que se eu souber lidar com pouca comida, eu sei lidar com muita comida? Não, não necessariamente. A questão é que eu não estou me alimentando de uma forma saudável. A minha relação com a comida, com o alimento, não está saudável. Então essa história de saber bem, lidar bem com pouco, diz que vai lidar com muito? Não concordo. Dinheiro é dinheiro. Você ter uma boa relação com o dinheiro não tem essa história de muito ou pouco. Não tem isso. Você vai ter uma energia saudável com o dinheiro. O dinheiro vem, eu vou investir esse dinheiro, eu vou plantar esse dinheiro como uma semente lá. Eu guardo para a segurança e invisto para a aventura. Eu sei equilibrar essa dinâmica. Isso tanto faz, se é pouco ou se é muito. Eu vou fazer sempre essa dinâmica. Eu não vou ficar nem pegando segurança demais, nem aventura demais e não ter nada aqui dentro. Eu preciso ter esse equilíbrio, ok? E pouco e muito é um referencial. Depende para quem você perguntar. Eu lá atrás, R$100, lá atrás, na minha infância, se fosse proporcional, para mim era muito. Hoje, R$100 para mim é pouco, depende do jeito que eu vou enxergar. Eu tenho tantas contas para pagar que R$100 não me paga quase nada de conta. Então, é pouco ou é muito? Não sei. Será que se eu tiver 1 milhão hoje seria muito? Mas se eu cresço e de repente tenho uma empresa enorme, ou várias empresas, esse 1 milhão vira pouco. Então tudo é proporcional, tudo é relativo. Então esse pouco ou muito é estranho, tá? A questão é saber lidar de uma forma satisfatória com o dinheiro e saber equilibrar segurança e aventura. E é uma onda. Tem dificuldade em cobrar. E agora? E agora está na hora de você aprender a lidar com dinheiro, porque você não merece o dinheiro. Se você não merece, você não cobra. Você tem que dar para o outro e não recebe nada. Isso aí é a lei do equilíbrio. O dinheiro também tem a ver com as leis sistêmicas. A lei do equilíbrio. Então você dá e não recebe. Onde você aprendeu a dar o que você tem e não receber? Será que você não precisa? Isso aqui é figura de mamãe com bebê. A mãe é que dá para o bebê e não tem nada em troca. E não é para ter. Os pais dão para os filhos vão dar para quem? Para os filhos deles, não devolve. Se você tem essa dinâmica, você acredita que você, por exemplo, não é profissional. Eu vou oferecer um trabalho, isso é muito comum no mundo psi. O pessoal do mundo psi tem uma dificuldade de cobrar, mas é uma dificuldade enorme de cobrar. Sabe por quê? Que a maioria são filhos parentais. São filhos que foram feitos para cuidar dos problemas de papai, mamãe e da família. E aí eles transformam isso em profissão. Se fosse transformar numa profissão saudável, ótimo. Como profissional, eu cobro o meu trabalho. Agora, se eu vejo o outro como meu irmão, minha mãe, eu tenho que cuidar, porque... Então, é interessante, você está preso numa transferência, porque você está trazendo o cliente como se fosse seu filho, sua mãe, e você precisa e tem a obrigação de cuidar dele. Então, você não merece receber. Está na hora de você dar uma consertada nessa história aí, Miriam. Quem trabalha é o adulto, quem te paga é o adulto. Por isso, numa dinâmica, isso tem a ver com dinheiro. Se você está no mundo psicólogo, terapeuta, e se você infantiliza o cliente, você está vendo ele como criança, criança não te paga.
E a questão é que você não pode transformar o seu cliente em criança, ele é adulto. Se você transformar em criança, ele não terá capacidade de resolver seus próprios problemas. Então você que vai resolver o problema para ele, porque você vai construir uma relação dependente e codependente. E aí é mãe, filhinho. Mãe e filho não tem cobrança. Não tem, ou aliás, não deveria, né? Porque tem mãe que cobra, pai também. Eu te dei, agora você me devolve. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Mas está na hora de você ver que raio de culpa você carrega por ter e transformar a sua profissão em profissão e não numa dependência ou codependência financeira, emocional. Cuidado, hein? Põe ordem aí. Uma pessoa, olha, Maria Ângela, uma pessoa que pede dinheiro emprestado e depois não tem como pagar, ela cria vínculo para sempre com o credor e fica emaranhado? É claro que sim. E tem outro, o credor também está preso a essa pessoa. Os dois estão prisioneiros um do outro. E é interessante porque o que fez esse credor emprestar um dinheiro para alguém que não vai pagar? E frequentemente o credor sabe que não vai receber. E aí tem culpa de dizer não. E frequentemente, quando a dinâmica é assim, o cara que vai pedir, ele sabe que ele não vai pagar. E ele está abusando da relação afetiva ou de família, ou seja, de amizade, ele está abusando da relação para conquistar o dinheiro do outro. E ele sabe que ele não vai pagar. Não estou falando que é 100% assim, eu estou dizendo que é muito comum. Geralmente, quando você empresta dinheiro para um amigo, você perde o amigo. E sabe uma outra coisa que é interessante? Sabe quem é que fica com culpa e com mal-estar? Frequentemente não é quem pediu dinheiro e não pagou, é quem emprestou e não recebeu. Isso aqui é extremamente comum, é interessante, porque o outro fica assim, mas eu preciso, como é que o outro vai querer me cobrar? E o pior é que o grupo que cerca é verdade, olha, o outro é um grande filho da puta, não está vendo que você está precisando. A questão é, essa pessoa vive disso, é o mendigo profissional, ele nunca vai ter, ele sempre está faltando e utiliza essa dinâmica para tirar dos outros que têm e tem dificuldades em falar não. Não, eu tenho dificuldade em falar não. Aí eu acabo emprestando. Por isso, tem pessoas que fazem a seguinte situação. Dependendo, eu não te empresto, eu te dou. Porque aí pronto, quando eu dou, eu encerro a relação. Tó, te dou. Porque aí eu não tenho mais nada para cobrar de você, porque eu sei que isso aqui vai virar uma porcaria. Então, se você emprestar para um amigo, preste atenção e vê se esse dinheiro, de repente você poderia dar esse dinheiro. Tem algumas pessoas que vale a pena se emprestar que realmente vão te devolver, isso fortalece a relação. Quando não devolve, vai ficar sempre essa relação de débito e crédito e vai ter uma cobrança e algo que não foi organizado a relação. A lei do equilíbrio dançou. Então esse emaranhamento vai ser para sempre. Só que esse emaranhamento aqui tem a ver com emaranhamentos do passado, tanto daquele que está dando, emprestando, como aquele que está pedindo. Então eles estão materializando dinâmicas doentias que trazem da família de origem. Por exemplo, se a pessoa tem dificuldade de cobrar, o que ela está fazendo? Ela está dando um trabalho e não está pegando de volta. Isso aqui também vai criar um problema na relação profissional entre os dois. É como assim, o cliente daqui a pouco, quando ele não paga, ele precisa desqualificar o profissional para provar que ele não deve nada. Então eu desqualifico. Por isso que frequentemente aquele que não paga desqualifica o trabalho do outro, porque assim eu não devo nada, é uma forma de me quitar. E aí aquele que deu acha esquisito, fala assim, gente, mas o outro ainda está me desqualificando, eu ajudei e o outro está fazendo isso. Isso é o mais comum, porque isso aqui é para dar um equilíbrio. Então eu desqualifico o que o outro fez comigo para eu não dever nada. Ou então desqualifico o dinheiro. Não, esse dinheiro provavelmente ele roubou de alguém, não é dele, então eu também não tenho direito, sei lá, qualquer coisa assim. Chama desqualificação. Quem já passou por isso, e pelo tanto de coraçõezinhos estão passando aqui, um monte de gente já passou por isso. E se não passou, se prepare, que é extremamente comum, hein? O Ricardo. Boa noite, Fernando. Poderia comentar a relação entre valor e dinheiro? Claro. Existe uma coisa, por exemplo,
É uma coisa que eu utilizo muito quando eu vendo os cursos, que é valor e dinheiro. Por exemplo, qual o valor que você dá para uma informação, para uma dinâmica que ajuda você a conquistar muitas coisas na vida? Qual é o valor que você dá para algo que pode organizar a relação entre casal, pais e filhos, vou colocar assim, qual é o valor que se dá àquilo que de repente põe ordem numa família e os filhos se tornam seres humanos muito mais saudáveis? Qual é o valor disso? Porque é um valor que é subjetivo, dinheiro é objetivo. Então, por exemplo, eu posso vender um curso cujo valor é incalculável, porque se no curso eu ganhei uma informação que gerou uma grande transformação, isso não tem preço. Isso não tem preço. Como é que eu vou pôr preço numa coisa dessa? Porque o valor foi muito acima. Se eu consigo ter uma transformação de vida que, por exemplo, vai evitar que eu gaste uma fortuna com advogado para tirar filho da cadeia, porque eu vou gastar uma fortuna e colocar filho em clínica de drogados e assim por diante, é só fazer as contas. Então, veja, o valor da transformação, o valor do benefício que esse curso teve, não tem preço. Só que para vender o curso tem preço. E aí você vende a informação, mas você não consegue dar um valor na transformação. Uma informação que gera transformação tem valor. E esse valor vai variar, depende de quem pega, absorve e aplica. Por exemplo, vou comprar esse curso 10x10 do dinheiro. Eu assisti, mas não me transformei, aquilo não me tocou. Ok, é como dar comida para alguém e ver se essa pessoa absorve essa comida e se essa comida vai gerar algo bom para esse organismo. Agora, eu posso comer isso aqui e vomitar. Eu posso comer, não absorver e evacuar tudo isso aqui. Aquele mesmo alimento que nutriu uma pessoa, para outra pessoa, de repente, não nutre nada. E aí a questão é a informação ou o que cada um faz com a informação? Então eu posso falar, eu fiz um curso que não serviu para nada. O outro fala assim, eu fiz aquele curso e mudou radicalmente a minha vida. O que eu ganhei em relação a isso foi um absurdo. Então tem o valor. Valor é subjetivo, dinheiro é objetivo. E para vender, nós temos que transformar o valor subjetivo em objetivo. Agora, vai depender muito de quem adquire o que é que vai fazer com tudo isso. Eu posso transformar, por exemplo, investir. Eu vou investir um dinheiro, vou pegar um exemplo desse curso, por exemplo. Eu vou investir um dinheiro e comprar esse curso. Se esse curso aqui, por exemplo, transformou a minha forma de olhar para a vida, se eu fizer um cálculo de como eu estava e daqui a 20 anos, como é que eu fiquei, o que aconteceu com o dinheiro e que rumo eu tomei em relação a isso, de repente esse curso pode ter valido aí, sei lá, uns 5, 50 milhões de dólares. Porque mudou o rumo da minha vida. Mas se eu comprei esse curso e não serviu para nada, eu perdi o dinheiro que eu investi no curso, que não serviu para nada. Vai depender muito de como essa pessoa utiliza e dá valor àquilo que ela compra, adquire, absorve, o que ela vai fazer com isso. Se o indivíduo tem uma mentalidade, por exemplo, milionária, ele absorve o máximo possível de tudo que ele põe à mão. É como aquele toque de Midas, ele pega e transforma tudo em ouro, em ensinamento. O outro pode pegar ouro e transforma em chumbo. Isso aqui não vale nada, isso aqui é uma porcaria. Valor, então valor é subjetivo, dinheiro é objetivo. Mas para vender, então eu vou fazer o quê? Eu preciso ver valor. Eu sei o poder da transformação. Se eu vender pelo poder da transformação, ninguém compra, porque como é que eu vou investir numa coisa dessa? Então eu preciso colocar um valor objetivo que tem a ver com o preço de mercado e a qualidade do produto. E aí tem uma série de dinâmicas quando você vende um produto no mercado, seja o que for, é um saco de arroz, é um curso, é um carro, seja o que for, um talher. Tudo isso tem o seu valor e quanto custa, dependendo da qualidade, dependendo dos benefícios,
da transformação, de tudo que vai acontecer, ele vai ter um valor maior ou menor. Se você comprar uma pedra preciosa, por que chama preciosa? Porque ela é preciosa, o preço dela é muito maior, porque ela é escassa no mercado, existem poucos. Então, pelo fato de ter pouco, ela tem um valor maior. Porque se tivesse de monte, o valor dela cairia. Então, tem várias dinâmicas que vão nortear o valor financeiro, o dinheiro. Mas entender o que é valor, entender o que é dinheiro, valor também tem a ver com aquilo que você acrescenta, não é só o que você recebe passivamente. E transformação. O que é abominável é a desigualdade social, onde 3% da população detém 97% da riqueza do mundo. E é verdade. Para a grande maioria, 93% da população, sobram míseros 3% da riqueza. Mundo capitalista, há esperança de melhoria? Ou se há. Sugiro você visitar, por exemplo, a Finlândia, a Dinamarca, a Noruega e vários outros países que têm uma relação muito mais saudável. Existe um valor maior, por exemplo, para quem faz a medicina, existe um valor que é um pouco menor para quem é um professor, por exemplo, e existe um valor um pouco menor para quem faz a limpeza urbana. Só que todos ganham o digno. Digno, todos conseguem sobreviver e viver, mais sobreviver, viver com qualidade, com saúde, escola, educação, segurança. A estrutura do sistema está saudável. Existe um desnível de valores, mas todos têm o suficiente para ter uma vida saudável. E aí o filho do faxineiro estuda na mesma escola do filho do presidente da República. E o presidente da República pode trabalhar de bicicleta e não precisa ter um monte de funcionários e carros para fazer um monte de coisa. Isso é uma mentalidade. E essa mentalidade de jogo de dependência e codependência, que a gente pode chamar de capitalismo, põe o nome que quiser, isso é uma doença da sociedade, onde fica eu vou tirar do outro, eu vou tirar do outro. E é interessante que a grande maioria desses 93%, quando você vai trabalhar com eles para que eles saiam desses 93%, eles ficam grudados nessa dinâmica por fidelidade oculta à pobreza da família. Tenta tirar essas pessoas daí. Ah, você está pondo a culpa neles. Não estou. Estou dizendo que isso é uma dinâmica sistêmica doentia terrível. As pessoas ficam fiéis à pobreza da família. Porque se eu não for pobre como a minha família, eu não pertenço à família. Porque os ricos são podres, são estragados, são isso, são aquilo. Isso são significados loucos que esse mundo tem e cria esse jogo de uma grande discrepância. A questão é quem alimenta essa discrepância. Quem está aqui em cima fala, eu preciso estar aqui em cima para pisar no que está embaixo. E o que estão aqui embaixo fala assim, só aqui teremos o reino de Deus, porque aqui nós somos pessoas íntegras, aqueles são ladrões. E fica nessa história. E aí cria esse degrau. Quem é responsável pelo degrau? Quem está lá em cima e quem está lá embaixo. Porque criam também joguinhos de poder. Eu tenho o poder de ir para o céu e ser uma pessoa com família, o outro não presta, estragado. Então, se eu melhorar, eu vou ficar naquela polarização. Veja, isso aqui chama polarização. Tem os que não tem nada e tem os que tem tudo. Não tem o do meio. Aí, quando você pega um país equilibrado, como esses que eu citei, você vai ver esse povo andando aqui, ó. Tem quem tem mais e quem tem menos, mas não tem essa discrepância e mesmo que tem menos, tem uma vida digna, com tudo aquilo que os outros também têm. O sistema provê tudo isso. E a relação está saudável. É possível? É. Vá visitar esses países que eu disse para você e você vai ver como é que eles vivem lá. E isso vai chamar a atenção como é que a gente vive aqui. E é interessante porque as duas polaridades ficam aprisionadas nesse lugar. Não existe meio termo, eles ficam aqui. Ou você faz parte disso ou faz parte daquilo.
E geralmente numa relação que tem um ou outro, um lugar ou outro, frequentemente se vê na raiz da família. É onde quem está certo, meu pai ou minha mãe. Quem é bom, meu pai ou minha mãe. Quem é inocente, meu pai ou minha mãe. Isso é polarização. E isso começa dentro da família, e tipo assim, ou eu sou de uma polaridade ou eu sou da outra. Eu sou a vítima ou eu sou o acusador que pisa em todo mundo. Ah, eu estou aqui com a minha mãe que é vítima e sempre vou cuidar dela e vou ficar contra aquele louco que está lá. Triângulo dramático, gente. Vítima, agressor e salvador. Isso é triângulo dramático. Vai num país de primeiro mundo mesmo, que tem esse equilíbrio, você vai ver como é que eles lidam com o dinheiro. O dinheiro é o suficiente. O cara não precisa triplicar o ganho dele. É o suficiente. Para que ele vai precisar mais? É a mesma coisa. Eu me alimento o suficiente. Para que eu vou precisar comer e ficar cheio de gorduras? Porque lá no futuro, de repente, falta comida. Isso é medo. Isso é medo, que não confia na sua própria capacidade de conquistar. Agora, vai guardando para ter segurança, para quando ficar mais velho, você ter o dinheiro suficiente para cuidar de você. Caso a sociedade não esteja estruturada de uma forma adequada para lidar com os mais idosos. Se você for nesses países, essa sociedade lida desde com as crianças, com os mais idosos também. O sistema cuida das extremidades. E aí as pessoas ficam mais tranquilas e seguras. Vá conhecer um lugar desse e você vai ver como nós somos completamente detonados. E essa mentalidade de divisão, de polarização, nós passamos aqui no nosso país essa dinâmica de polarização. A polarização na escolha política. Ou é esse, ou é o branco ou é o preto. Pronto. E aí a grande guerra e destruição. Interessante, né? Aqui não tem colorido. É tudo uma coisa esquisita. Ou é sempre os direitos ou os deveres. Não tem equilíbrio de direito e dever. Falta mundo adulto, né? Fica essa história. Quem está aqui em cima que manda e o que é mandado. Isso é uma dinâmica de psicopatia. Eu manipulo e tenho os manipulados. Joguinho. Dinâmica doentia. Dos dois lados, viu, tá? Porque aqui tem a dinâmica da pobreza, que as pessoas também têm uma dificuldade enorme de sair desse lugar. Adivinha por quê? Porque parece que não pertence mais à família. E sabe que família é tudo na vida, né? Será que a família ou a doença na família é tudo na vida? Oh, meu Deus do céu. Oh, dificuldade de lidar com as coisas saudáveis da vida, não? Eu tenho uma crença que dinheiro é para guardar e pagar conta. Tomei consciência há pouco tempo. Bom, Ana, você tem tudo agora. Se você já ganhou consciência disso, agora amplia a consciência e fica assim, afinal, para que serve dinheiro? Quem deve conquistar o dinheiro? Teve uma cliente minha, foi lá de Uberlândia, que uma vez soltou uma pérola dessa aqui, que a avó dela ensinava para ela. A avó ensinava para todas as netas, que era assim, vocês têm que arrumar um marido que tem dinheiro e você tem que tirar o dinheiro dele. É assim que funciona, viu? E aí treinava as netas como elas deviam fazer para escolher os homens que tinham dinheiro e o que deveria fazer, porque é assim que funciona. E o pior é que ela acreditava exatamente nisso. Quando eu fui fazer um trabalho de constelação com ela, levou um susto, mas não é assim. O dinheiro não é assim, o homem traz e a mulher gasta. E o pior é que ela acreditava nisso. Eu falei, bom, pode até ser, só que quando é que você vai ser livre? Porque você sempre vai depender de um homem na sua vida. Isso não faz sentido. Se você for livre, for adulta, você ganha o seu dinheiro. Você vai se relacionar com um homem, não é porque ele tem dinheiro e vai te sustentar. Você tem capacidade de ter dinheiro, ele também tem. Vocês vão se conectar por uma coisa chamada amor e não dependência financeira. E não é um jogo de manipular o homem, tipo assim, a avó ensinava o que você tem que fazer para manipular, para ele fazer tudo o que você quer. Era o treinamento. Essa família é saudável? Claro que não, claro que não. E o pior é que essa avó, com essa dinâmica, mostrava que as mulheres eram superiores, que o homem tem mais é que trabalhar e ganhar dinheiro para a mulher fazer o que quiser com ele e com o dinheiro. Isso era o treinamento da avó. A mãe, adivinha o que fez? A mesma coisa, e assim por diante. Bom, que dinâmica louca, né? Só que essa cliente, a mãe casou com um homem que tinha dinheiro. E sabe o que aconteceu? Esse homem depois perdeu o dinheiro e virou alcoólatra. E aí ficou uma confusão.
Bom, a hora que ela acordou para isso e tirou essa crença maluca que ela tinha, o que, que aconteceu? Ela mesma no próprio consultório, ela tinha uma dinâmica confusa em relação ao dinheiro, é psicóloga, dava um monte de problemas. O que, que é dinheiro para ela? E aí ela começou a colocar ordem na casa. Adivinha o que aconteceu? Ela começou a saber cobrar os clientes dela, a valorizar o trabalho que ela tinha, se não trabalho era só para os homens, e aí ela começou a se tornar uma adulta. O consultório dela simplesmente fez isso aqui, porque ela começou a ter responsabilidade de trabalhar para dar valor ao trabalho, e o trabalho dava valor financeiro para ela. Ela conseguiu se libertar dessa história. Adivinha o que aconteceu? Conseguiu encontrar um homem adequado à vida dela e construir uma família e ter 2 filhos. A última vez que eu a vi, eu estava feliz da vida. Fala, Fernando, aquilo lá foi fundamental para mim. Não sei de onde aquilo... E eu acreditei por anos e anos da minha vida. Por isso as relações estavam tudo complicadas, não funcionava. Porque ela ficava caçando aquele homem que a avó ensinou. E a mãe foi uma fracassada que escolheu errado. Ainda ficava uma dinâmica louca dessa. Libertação. Libertação. Quem é prisioneiro, você pode ser prisioneiro por falta de dinheiro e você pode ser prisioneiro por muito dinheiro, mas virou prisão. Você é livre. Quando você é livre, você tem a capacidade de conquistar. Você não precisa ficar preso nem em ter ou não ter, ficar nesse jogo. Isso é uma maluquice. Será que você pode estabelecer uma relação mais saudável com o dinheiro? É bom ter e é bom saber conquistar, é bom ter para o futuro, então você guardar algo preservando para o futuro, isso precisa sim, mas não ficar prisioneiro do dinheiro e saber navegar e fluir por ele. O que te impede de fazer isso? Será que você vai entrar em harmonia com essa energia ou vai continuar nessa briga maluca? É como eu fiz a live não, a chamada para live. A relação que você tem com o dinheiro, dá que tipo de filme? Suspense, aventura, ação, terror, medo, pânico, suspense, sei lá, comédia. O que vai virar essa relação com o dinheiro? Um bom projeto de vida para vocês, uma boa harmonia da relação do dinheiro, família, profissão, você com a vida, para que as coisas funcionem maravilhosamente bem. Até lá, pessoal. Tchau!